Ok, doutor, dá um breve relato aí. Como foi essa prisão? Bom, na verdade, no dia 27 de fevereiro, o jovem Iago, morador aqui de São Bernardo do Campo, do bairro do Tabuão, ele saiu de casa e falou para a mãe que ele iria se encontrar com alguns amigos e que ele retornaria para o jantar. O Iago é um jovem, ele morava com os pais, e ele trabalhava em home office, trabalhava em casa. Então ele realizava, o turno de serviço dele era no período noturno. Então ele iria começar a trabalhar após o almoço, após o jantar, após retornar para casa. Ele se despediu da família, a família manteve contato ainda por algum tempo, foi durante a tarde inteira e de repente perdeu o contato. E na hora aprazada ele não retornou para o jantar. Ele não era costume dele fazer esse tipo de atitude, ele não tinha esse hábito de não avisar, de dormir fora, e naquela noite ele não retornou para casa. Os pais, muito preocupados, no dia seguinte eles procuraram, não conseguiram contato, ligaram para alguns amigos, não conseguiram, e eles fizeram um boletim de ocorrência na delegacia eletrônica do desaparecimento do Iago. Eles narraram no BO que o rapaz havia saído, não havia dado mais notícias, que isso era muito estranho, não era do feitio do rapaz. Esse BO eletrônico, na verdade, ele é imediatamente remetido para a unidade da área e para a unidade especializada. No caso, uma cópia deles foi para o 7º DP, daqui de São Bernardo do Campo, que é o bairro onde a família reside, e uma cópia veio aqui para a unidade especializada. E, imediatamente, as duas unidades começaram as investigações, tanto o 7º DP, de São Bernardo, quanto nós aqui. Então, o primeiro passo foi contactar a família e saber deles o que tinha acontecido. Muitas vezes, o familiar, nesse interregno, já apareceu e eles são orientados a fazer o boletim de encontro e tudo bem. Mas, nesse caso, nós falamos com o pai do Iago e o pai do Iago, o seu Mário, ele relatou que, infelizmente, o Iago não havia aparecido ainda. Ele ainda estava desaparecido. Convidado, então, a vir até aqui, ele explicou um pouco mais sobre o Iago. Ele explicou que o Iago era um filho querido, um filho que morava ainda com eles, um rapaz que não tinha vícios, ele não tinha nenhum tipo de abuso, ele não bebia, ele não fumava, ele não usava drogas, ele não tinha motivo nenhum para deixar o lar. Ele tinha muitos amigos, uma rede de amigos grandes, e nesse dia ele narrou que eles fizeram esse grupo grande de amigos fez um grupo de WhatsApp grande, onde a família convidou a todos que o conheciam para que, se alguém tivesse alguma informação, pudesse contribuir para que fosse localizado. E uma dessas pessoas desse grupo sinalizou, uma pessoa chamada Luna, sinalizou: eu sou amiga do Iago, eu o conheço, nós fazemos parte de um grupo teatral de drag queen, e a última vez, no dia 27, ele veio e esteve conosco, nós nos encontramos. Você me encontrou? Então foi com você que ele esteve? Foi comigo que ele esteve. Nós nos encontramos à tarde e no final do encontro, antes de escurecer, ele foi embora. E ele havia dito que iria se encontrar com alguém através de um aplicativo na cidade de Imbuguaçu. Esse encontro foi onde? Não, esse encontro foi aqui, próximo da minha residência, aqui no bairro do Capão Redondo, em São Paulo. Bom, diante dessa informação, fomos querer saber dessa pessoa, que teria sido a última pessoa que teria visto e falado com o Iago. E nós a convidamos para vir até aqui. A Luna aqui esteve e explicou que ele conhecia o Iago já há um tempo, que há 6 anos eles teriam feito um curso teatral de drag queens, e durante o curso eles mantiveram uma amizade, e que ao final do curso eles passaram a trabalhar, inclusive juntos, com apresentações drag queens. Com apresentações, o Iago se montando como a drag queen Amelie e ela como a drag queen Luna Black. Eles fizeram diversas apresentações. E que eles partilhavam também da mesma religião. Então eles frequentavam a mesma religião. E nesse dia, especificamente dia 27, o Iago havia se convidado para ir até o local de culto religioso deles, que fica na região do Capão Redondo.
onde ele iria se consultar com o líder religioso da aluna. Ele pediu para conhecer o líder religioso da aluna. E para lá o Iago foi, nessa região do Capão Redondo. Ela narrou que o Iago ele saiu de lá à tarde, próximo das 6 da tarde, ela foi bem incisiva em dizer que foi antes de escurecer, e saiu sozinho. E que teriam trocado mensagens onde ele teria dito que ele iria encontrar com alguém que conheceu através de um aplicativo. Ouvimos a narrativa e passamos, é claro, toda vez que a polícia ouve uma narrativa, nós buscamos as confirmações dessa narrativa. E nós solicitamos que a aluna nos mostrasse, né, as mensagens trocadas com o Iago e o conteúdo do celular. E nós perguntamos para ela, nós podemos ter acesso ao seu celular? Não. Muito bem, pode ter acesso, autorize o acesso no celular. Tudo bem. De qualquer forma, quem mais estava nesse culto durante essa consulta que o Iago passou com o seu líder religioso? Além do líder religioso, estava o marido do líder religioso e mais ninguém. Não haviam mais pessoas nesse dia, nesse trabalho que foi realizado no local. Tudo bem, vamos então conversar com o líder do culto, que na verdade se chama Lucas. E nós convidamos o Lucas, que veio aqui acompanhado do marido do Robson. Nós ouvimos tanto o Lucas quanto o Robson e narraram exatamente a mesma coisa, que o Iago havia se convidado para fazer uma consulta, havia chegado lá à tarde, inclusive eles narram que ele chegou atrasado, eles narram que eles serviram comida, mas que o Iago teria saído antes de escurecer, bem e sozinho, e que a aluna havia dito que ele iria encontrar uma outra pessoa. A história é muito redondinha, é uma coisa que a polícia não... A doutora sabe muito bem disso, a gente tem que checar os fatos. E nós, então, continuamos pesquisando, e no dia 7 de março, nós tivemos uma informação de que havia um cadáver desconhecido no IML de Taboão da Serra. A família para lá se dirigiu e lá, infelizmente, conseguiram realizar o reconhecimento de que um corpo que estava parcialmente carbonizado, sem identificação, na verdade se tratava do Iago. Feito o reconhecimento, nós levantamos que este cadáver havia sido encontrado no dia 1º de março em um local de Itapecerica da Serra, onde é chamado Cachoeira do Tucano. Ele acessa através de uma trilha, de uma estrada, de um bairro, numa zona rural de Itapecerica da Serra. Nós nos dirigimos até lá, até esse local, e conversamos com o guarda municipal que realizou o encontro do cadáver, para explicar em que condições estavam, porque, como era desconhecido, a polícia de Itapecerica da Serra não tinha essa investigação que a gente já tinha. Eles não tinham nem sequer descoberto a qualificação da vítima que eles tinham na mão, eles não sabiam, eles estavam começando ainda. E nós já havíamos avançado, né? Nós sabíamos quem era, sabíamos algumas circunstâncias, e demos continuidade às investigações. Uma vez lá, o guarda me levou até o local onde o corpo do Iago foi encontrado, explicando que havia sido uma denúncia anônima, dizendo que havia um corpo no local, e lá a gente descobriu que, na verdade, o nome popular do local chama-se Cachoeira da Macumba. É um local que é destinado à prática de oferendas religiosas. Então, nós nos dirigimos até o local e pudemos verificar diversos desses trabalhos, inclusive, curiosamente, um desses trabalhos estava posicionado exatamente no local onde o corpo do Iago foi encontrado, que chamou bastante atenção, inclusive, do guarda, que foi quem presenciou a cena, quem localizou. Concomitantemente, equipes de investigação estavam percorrendo a região para procurar câmeras onde tivesse vigilância. E localizaram, numa residência próxima à entrada do local onde realizava o culto religioso deles, uma câmera voltada exatamente para a porta. E essa câmera ela gravava. Então nós, depois de algum tempo, tivemos acesso a essas informações.
Então nós pudemos visualizar que no dia 27 de fevereiro, às 15h34, o Iago chega. É possível ver claramente o rapaz vindo sozinho. Ele está trajando uma bermuda preta, uma camiseta vermelha e uma bolsa a tiracolo. E ele entra sozinho no local. Visualizamos o dia inteiro. E podemos verificar que, na verdade, às 8h30, próximo das 8h30, saem algumas pessoas do local. Inicialmente para um carro, sai um homem e depois sai um outro homem carregando o Iago amparado. Ele está cambaleante, como se estivesse desorientado ou quase inconsciente. Ele está com a mesma roupa, porém não traja mais a bolsa a tiracolo. Do local saem mais 2 pessoas, então são 4 homens mais o Iago, e todos eles adentram no veículo e saem. Nós pudemos reconhecer imediatamente na imagem que se tratava do Lucas, da Luna, do Robson e de um outro elemento desconhecido, até então desconhecido. Eles colocam o Iago às 8h30 dentro de um veículo e saem. Ou seja, já contradizendo totalmente a informação prestada anteriormente de que o Iago teria saído sozinho, bem antes de escurecer, e para encontrar alguém. Então, na verdade, ele em nenhum momento ele saiu sozinho, bem para encontrar alguém. Essa história foi criada, foi espalhada. E se nós formos ver bem, foi espalhada exatamente pela pessoa que sai com ele no carro. Do acesso ao telefone que ficou conosco, nós conseguimos fazer a extração. A extração foi autorizada tanto pela pessoa e também pela quebra de sigilo pela justiça. E nós conseguimos ter algumas mensagens que haviam sido apagadas. E nessa troca de mensagens nós pudemos verificar um enredo, na verdade, atribuindo ao Iago um certo ódio, especialmente numa conversa que a Luna teve com o Lucas, com o líder religioso dela. Então lá eles já combinam fatos contra o Iago. Vamos acabar com a vida dele, precisamos eliminá-lo. E coisas desse teor. E também toda a contradição com relação aos horários. Então, nos horários onde ela diz que estava no determinado lugar, o celular já disse que não estava. Logo, diante de todas essas contradições, representamos pelas prisões temporárias, pela busca e apreensão. Essas medidas foram deferidas pela Justiça, daqui de São Bernardo do Campo, e hoje nós demos cumprimento a essas ordens de prisão. Então nós nos dirigimos até a residência do Lucas, que reside com o Robson, e a residência da Luna, e efetuamos a prisão temporária dos 3. Realizamos a busca e apreensão, coletamos alguns objetos que vão ser submetidos à perícia e retornamos. Aqui, já em solo policial, sendo ouvidos formalmente, eles, em princípio, declinaram várias versões e, por fim, a versão que foi ofertada da Luna foi de que Iago e Luna haviam feito shows drag queens e haviam oferido certos valores. Esses valores deveriam ser divididos entre ambos. Só que a Luna, por sua vez, contraiu dívidas e não deu a parte que caberia ao Iago. E, segundo ela, com muito medo de que o Iago pudesse fazer algo contra ela, algo no caso procurar a polícia, fazer a cobrança, ela se consultou com o líder religioso dela, perguntando o que deveria fazer. Isso, versão deles, tá? O que deveríamos fazer? E foi sugerido pelo líder religioso que uma das soluções seria matá-lo. Então, acabaria com o problema dessa dívida, que ela, na verdade, teria contraído da parte do Iago, eliminando. E que esse serviço poderia ser feito por um conhecido dele, do Lucas. Então, ele oferece o serviço de um terceiro, intermediando esse serviço, que seria a execução do amigo, e, mediante, é claro, uma comissão, né, ele intermediaria recebendo uma parte dos valores, eles fecham um negócio
com essa pessoa, que na verdade é o quarto elemento que aparece na filmagem, e no dia 27 eles decidem pôr em prática o plano, atraindo, na verdade, o Iago e não ao contrário. O Iago em nenhum momento se oferece para passar em consulta. Nós temos a conversa, ela oferece, ela fala, não, você precisa vir aqui porque o meu líder religioso precisa falar contigo, é muito importante. E ele, bastante crédulo, ele, se é importante eu vou. E ele foi, na verdade foi ao encontro da morte. Essa é a versão oferecida por eles. Tem contradições entre as versões, todas as versões elas vão ser checadas. Como eu disse anteriormente, a polícia não escuta tudo e aceita apenas. Todos os fatos são checados. O elemento que faltava, ele já foi identificado, ele está qualificado. Equipes estão trabalhando em cima disso. Esperamos estar efetuando essa prisão em breve tempo. E o inquérito agora, ele encaminha agora para a solução final, que é o esclarecimento dos fatos, com a entrega de uma resposta, especialmente para a família que nós conhecemos, nós acolhemos aqui enquanto o Iago ainda estava desaparecido, uma família boa, uma família muito decente e que merecia essa resposta. Não merecia de jeito nenhum esse fim, mas a resposta da polícia, ela merecia, e é a resposta que nós estamos podendo dar hoje. Doutor, por favor, como é que, de forma da dinâmica do crime, como que o senhor acredita que o Iago foi morto? Ele foi morto de que forma? Na verdade, nós precisamos sempre aguardar o laudo necroscópico, uma vez que a perícia médica que vai nos dizer e nos nortear do modo que esse indivíduo foi morto. Podemos imaginar, com o acesso às imagens, que de alguma forma ele tenha sido dopado, pela forma que ele foi visto sendo retirado do local. Ele não saiu sozinho, né? Ele foi retirado e estava amparado. Pode ter dado ensejo ao uso de alguma substância com efeito hipnótico, pode ter sido dado a ele bebida alcoólica, nós não sabemos exatamente. Então, a partir do momento em que temos o laudo necroscópico, em regra se faz o exame toxicológico e vai apontar inicialmente essa situação. Posteriormente, no decorrer do exame, pode-se ter vestígios de outro tipo de causa-mortes, uma esganadura, um enforcamento, além do fato do corpo ter sido encontrado parcialmente carbonizado. O laudo também costuma nos apontar, nessa situação, se esse indivíduo foi morto pela ação do fogo, ou se ele já estava morto e posteriormente foi carbonizado. Tudo isso nós dependemos desse laudo, ainda não temos, mas isso só vai nos direcionar do modo que ele foi morto. Mas tem um prazo para sair esse laudo, doutora? Nós não podemos afirmar, porque assim, tudo depende do tempo que os exames demandam. O exame toxicológico demanda um tempo, outras situações, o fato dele ter sido já encontrado parcialmente carbonizado e após um tempo dos fatos, tudo isso leva um tempo a maior do que o legista precisa para nos afirmar. Doutora, nós estamos aí diante de um plano de fundo desse cenário de dívidas, mas nós também, eu queria perguntar para a senhora acha que o Iago foi vítima de um ritual macabro, ele foi vítima de um sacrifício humano? Veja só, toda vez que nós encontramos um cenário desse relacionado a um crime de homicídio, existe essa especulação. Mas para a polícia, num trabalho muito sério e técnico, principalmente num setor especializado como o setor de homicídios, nós temos que nos ater aos fatos e às provas que nós vamos carreando durante a investigação. Então, esses adjetivos dados, rituais macabros,
um homicídio macabro, coisas relacionadas principalmente ao cunho religioso, nós não gostamos de que sejam usados esse termo. Nós preferimos ser técnicos, mesmo porque, em se tratando de questões religiosas, questões de gênero, nós não podemos e não devemos usar termos que possa levar a acreditar em uma expressão de intolerância, uma expressão de cunho pessoal e principalmente de preconceito. Os acusados, eles vão ser acusados em quais crimes? Eles entram em quais categorias? Eles vão responder pelo quê? Eles vão ser indiciados, né? Nós fizemos a oitiva preliminar, vamos terminar com um inquérito policial, temos um prazo agora de 30 dias, inicialmente, da prisão temporária, para nós, na verdade, tentar levantar todas as dúvidas. Mas, inicialmente, a gente pensa em um homicídio qualificado, um concurso de agentes, pelo menos umas 2 ou 3 qualificadoras. Tudo vai depender, na verdade, dos laudos, né? Por exemplo, se ele teve ação do fogo, é uma qualificadora específica. Mas o homicídio qualificado, ele está em concurso de agentes, ele é o principal crime até agora.